Bem-vindos, à nossa quinta aula do nosso curso de liturgia. Nesta aula, então, vamos ver a liturgia, exercício do sacerdócio de Cristo. Após as considerações propostas, já podemos definir a liturgia valendo-nos de quanto diz a Sacrosanto Concílio no seu número 7º. É uma ação sagrada através da qual, com ritos na igreja e pela igreja, se exerce e prolonga a obra sacerdotal de Cristo, que tem por objetivos a santificação dos homens e a glorificação de Deus. Expliquemos então essa definição. Antes do mais, a liturgia é o exercício continuado do sacerdócio de Cristo. Isto quer dizer que a obra salvífica de Cristo não é um acontecimento que fala apenas ao nosso intelecto e aos nossos afetos, mas é algo que desenvolve sua eficácia através dos séculos. Diz a Sacrosanto Concílio número 2 que a liturgia pela qual se exerce a obra da nossa redenção. O cristianismo, portanto, não é apenas uma escola na qual se considera e estuda o testemunho de um mestre, mas é uma ação em curso, cujo desenrolar atinge cada ser humano. A palavra e a vida do mestre se comunicam aos discípulos para fazê-los viver da vida do mestre, que é do próprio Deus, através da qual, com ritos na igreja e pela igreja, são fórmulas que significam a índole sacramental do cristianismo. Deus se dá aos homens não apenas de maneira íntima, privada ou secreta, mas quer se dar de uma maneira sensível, servindo-se de elementos materiais, a natureza humana de Jesus, o corpo visível da igreja, a água, o pão, o vinho, o óleo, gestos, palavras e etc. Estes elementos constituem o que se chama a ordem sacramental, ou as diversas facetas do sacramento de Deus. O protótipo dessa ordem sacramental é o mistério da encarnação. Deus se fez homem e salvou-nos através da humanidade de Cristo. Assim como não há cristianismo sem a encarnação do Verbo, assim também não o há sem igreja e sacramentos ou sem liturgia. Desta maneira, Deus quer atender ao homem na sua constituição psicossomática. Diz muito sabiamente um hino da liturgia da Ascensão do Senhor. Tremem os anjos perante a mudança que a sorte dos homens sofreu. Peca a carne, e a carne redime, reina a carne do Verbo de Deus. Numa palavra, o rito litúrgico, na sua materialidade, é portador do poder restaurador do Verbo de Deus. Ele é como que a mão prolongada de Cristo que nos transmite a vida do próprio Pai. De modo especial, a Igreja é posta em relevo na definição de liturgia, pois é nela e por ela que a vida do Pai trazida por Cristo nos atinge. É o que se depreende da expressão na igreja e pela igreja. A igreja não apenas declara que os homens são agraciados e santificados por Deus, mas ela efetua essa santificação por disposição do próprio Deus. A igreja participa da obra sacerdotal de Cristo na medida em que é o corpo místico ou o corpo prolongado de Cristo. A santificação dos homens e a glorificação de Deus. A santificação dos homens é apresentada como primeira finalidade da obra sacerdotal de Cristo, porque para dar glória a Deus, os homens devem tornar-se santos. Aliás, a santificação dos homens já é a própria glorificação de Deus. Não há antítese entre uma e outra. Na medida em que o homem é santo, ele reproduz a santidade de Deus e a proclama. Na nossa próxima aula, nós vamos então encerrar essa parte que estamos estudando sobre o que é a liturgia, falando um pouco sobre a presença de Cristo.
Muito obrigado pela atenção e até nossa próxima aula.